Aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net e hoje nós vamos falar sobre a adaptação de Os 13 Porquês. Os 13 Porquês foi publicado aqui no Brasil pela editora Ática. É um livro do Jay Asher e ganhou uma adaptação recentemente pela Netflix. Eu li o e-book dele, principalmente porque eu deixei pra ler no último instante. A verdade é que eu iniciei a série sem ler o livro, porque eu fiquei sem tempo, eu esperava que eu ia conseguir ler na noite de sexta-feira pra sábado, e no sábado de manhã eu ia gravar a crítica da série pra vocês, só que eu não consegui terminar minha maratona. Isso porque eu comecei, quem me acompanha lá no Instagram do Magia Literária com certeza viu os videozinhos que eu fiz no início da maratona. Eu comecei cedinho de manhã na sexta-feira, eu já havia prometido pra vocês que ia ter vídeo no sábado, porque eu iria assistir na sexta-feira, ia pra faculdade e aí no sábado de manhã eu gravaria o vídeo. Só que aí, gente, eu não pude concluir minha maratona. Simples assim. Na sexta eu acabei lendo o livro de sexta pra sábado, e aí sim, eu já conheci a história inteira. Só que só hoje mesmo que eu consegui parar pra gravar pra vocês, depois de finalmente ter assistido a série. E bom, vamos falar sobre Os 13 Porquês, pra quem não conhece, é uma história que apresenta pra gente principalmente a Hannah Becker. Ela é uma menina que se matou. E há 2 semanas o Clay, os pais e as outras várias pessoas que conviviam com a Hannah se perguntam o motivo de ela ter cometido suicídio. O que eles não sabiam, ou às vezes sabiam e não deram importância, é que essa garota vinha sofrendo abusos sexuais, psicológicos e físicos. Os que não sabiam logo vão saber. Isso porque a Hannah deixou fitas cassete com os 13 motivos para que ela tenha se matado. São 13 motivos que cada um é ligado a uma pessoa. Junto com essas fitas, ela deixou uma lista, e essa lista tem uma ordem dos porquês, uma ordem dessas pessoas, para que cada uma delas receba essas fitas, escute e saiba como elas levaram essa garota a pôr fim à sua vida. O Clay, aquele que eu mencionei ainda há pouco, é um desses motivos. Infelizmente, a leitura do livro não foi tão incrível como eu imaginava. Eu esperava que fosse uma leitura bem forte, bem complexa, bem difícil mesmo de acompanhar, porque eu queria as verdades. Eu sabia que envolvia vários assuntos bem sérios, assuntos atuais e que às vezes a gente não presta atenção, que estão acontecendo à nossa volta. Então eu esperava mesmo que isso ia acontecer ali, que eu ia ver, que eu ia acompanhar, que fosse, sei lá, uma leitura que eu ia ficar pensando durante dias. Infelizmente não foi assim. Eu não sei se o fato de eu ter começado a série, parado praticamente na metade e depois ter lido o livro, isso ajudou, porque a série realmente traz muito mais verdade em cada capítulo. No livro, eu senti que foi uma coisa tratada de maneira um pouquinho mais leve, como se fosse para conscientizar essas pessoas que estão lendo, mas também não chocasse tanto. Eu não quero dizer que o livro é ruim ou que as coisas abordadas são superficiais, não é isso, é só que eu esperava mais. E principalmente depois de iniciar a série, de ver aqueles personagens tão vivos ali e aqueles assuntos tão presentes, eu esperava mais do livro. Eu encontrei alguns deslizes ali, alguns contrastes, e eu sei que tudo tem um limite, mas apesar disso, eu acho que o autor poderia ter encontrado um outro caminho para algumas coisas ali que acabam sendo reveladas para a gente. Eu não posso explicar qual caminho eu iria sugerir, mas eu posso dizer que a série consegue maestrosamente bem me fazer esquecer todos os pontos negativos ou que eu achei que poderiam ser melhores no livro. Eles fazem alterações sim, mas são alterações para trazer mais intensidade. Eles vão além de tudo que foi apresentado pra gente e justamente para chocar, para assustar, para te revelar o que acontece e como aquelas pessoas te sentem, para te fazer querer continuar assistindo, mas ainda assim com medo do que vai acontecer, mesmo sabendo o final de tudo, que é, no caso, a morte da garota. Eles realmente te forçam a ver aquelas verdades que, como eu disse, estão por toda a parte. Pode ter pessoas à nossa volta que sofrem coisas parecidas com coisas que os outros personagens e a protagonista passam, mas às vezes nós somos egoístas demais, nós estamos pensando tanto no que está acontecendo com a gente, que nossos problemas são tão grandes que a gente não pode ter um espacinho do nosso dia para escutar os problemas dos outros, que a gente acaba deixando tudo de lado. Às vezes esses assuntos até chegam até nós, mas quem não conhece alguém que já viu algum desses assuntos serem abordados por aí e fala, não quero saber, não quero ver, não quero nem pensar sobre isso, mas são coisas que a gente deve pensar sim para poder lutar contra elas. Os episódios da série têm uma média de 50 minutos, alguns têm mais de 1 hora inclusive, e os 2 primeiros capítulos foram um pouquinho lentos pra mim. Tem uma coisa da ambientação, de você conhecer os personagens, o que tá acontecendo, mas o segundo eu já queria que acontecesse mais coisas, e aí no finalzinho as coisas realmente começaram a aparecer e a mostrar que tinha realmente muita coisa. Eu
Eu só fico na dúvida se as outras pessoas vão pensar o mesmo. As pessoas que não conhecem o livro ou que não tenham realmente visto nenhum comentário, lido nenhum comentário, porque os 2 primeiros capítulos podem não parecer assim tão bons e que vai apresentar uma série tão forte e marcante quanto essa. O elenco é composto por muitos estreantes e, obviamente, os que se destacam são a Catherine Langford, que é a atriz australiana que faz a Hannah. Ela consegue mostrar em cada cena os pequenos pontos, de maneira sutil mesmo, as mudanças de personalidade que a Hannah tem ao longo dos episódios, ao longo da série. O Dylan Minnette apresenta um Clay muito mais forte também e aparecendo mais. No livro, é um personagem que, sim, ele está com a gente durante toda a narrativa, porque a narrativa do livro é em primeira pessoa, sendo dividida entre a Hannah, que está falando nas fitas, e o Clay, que está escutando e agindo conforme ele vai tendo as revelações. Mas aqui ele é um personagem que explode, que coloca as verdades pra fora, que realmente quer falar e quer mostrar o que ele estava sentindo, o que ele sentia pela Hannah e como ele sente ainda mais por essa garota ter passado tudo que ela passou e ele não sabia. E apesar de a maioria do elenco conseguir mesmo mostrar os personagens que a gente tem ali no livro, ou às vezes ir até além, mostrar coisas, características que a gente não tinha percebido ou que ficam ainda mais explícitas pra gente, sem dúvidas a Katie Walsh, que faz a mãe da Hannah, é a personagem, é a atriz que mais mexe com a gente durante toda a série. Ela consegue mostrar sempre, toda vez que ela aparece, desde o primeiro episódio, a perturbação de uma mãe que perdeu a filha adolescente e que não imaginava o porquê daquilo. Ela não imaginava tudo que a filha estava passando, ela não sabia como agir e o que teria levado a filha a tirar sua própria vida. Realmente é um personagem que mexe muito com a gente, que mexe com as nossas emoções. Por mais que ela não esteja a todo momento, em todas as cenas ali, ela vai crescendo cada vez mais e tocando a gente cada vez mais também. O fato é que eu não posso ficar falando sobre o que eu achei. Eu queria ficar falando sobre essa série por muito tempo e eu vou esperar que vocês comentem aqui embaixo pra gente poder conversar. Os 13 porquês, ou 13 Reasons Why, foge do estereótipo de histórias adolescentes. A série consegue ser ainda mais dura e firme do que o livro, que já apresenta um tema principal forte, que é o suicídio, e abre portas para muitos outros igualmente importantes. Há uma constante expectativa para o clímax, há uma inconstância no ritmo dos episódios, sim, mas há principalmente verdade. A trilha sonora te envolve muito, tem várias músicas que eu gostaria de ficar aqui mencionando as cenas em que elas aparecem, porque realmente tem muito a ver, tudo tá envolvido, tudo tá encaixado, e sem dúvidas você pode até não gostar da série, você pode até não gostar de alguns episódios, de algumas atuações ou de alguns personagens, mas as mensagens dessa história com certeza vão ficar muito claras e vão atingir você. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar aqui nos comentários para falar o que vocês e o que eu achei sobre essa série. Deixem a avaliação para eu saber que vocês gostaram do vídeo, e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!